1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre a mentalidade do reino. Mentalidade, na verdade, que eu e você devemos ter. Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz para que nós não tomássemos a forma do mundo e não vos conformeis com o mundo, ou seja, não seja moldado pelo sistema decaído, por ideologias decaídas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então, uma nova criatura também precisa ter uma mentalidade transformada, ou seja, uma mentalidade do reino. Diz assim, então, 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 em diante: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Portanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Aleluia? Todos estão aqui? Dá aquele abraço gostoso aí na sua Bíblia. Se você sente a vontade, declare comigo: esta é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Você que concorda, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, bendito, soberano, a Ele toda honra, toda glória, louvor, adoração, soberania, majestade. Aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Irmãos, ter a mentalidade do reino é ter, em suma, a mentalidade de Jesus, é ter uma maneira de pensar transformada, mas acima de tudo guiada pelo Espírito Santo. É impossível ter uma mentalidade do reino, é impossível ter a mente de Cristo sem a interferência, sem a presença constante do Espírito Santo. Por quê? Essa mudança de mentalidade, ela não se opera com a intelectualidade, ela não se opera através do mero estudo, mas ela é operada de uma forma espiritual. Quantos estão entendendo? A mentalidade do reino não se dá por um diploma, porque existem doutores que apostataram da fé. Essa mentalidade do reino não se dá pela sua condição financeira, porque existe muita gente endinheirada que não crê em Cristo Jesus. Essa mentalidade do reino, ela não se dá, seja pelo seu grau de instrução, pela sua experiência de vida, mas ela se dá pela sua experiência com Jesus, por uma experiência de conversão, de salvação, porque a Bíblia vai dizer em Efésios que quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, e nós tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando eu e você abrimos o coração para Jesus, o Espírito Santo vem e começa um processo de mudança de mentalidade, transicionando a mentalidade carnal para uma mentalidade do reino. E essa mentalidade do reino, repito, ela só pode ser gerada, ela só pode ser promovida, provocada, desenvolvida através do Espírito Santo,
pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo. Você está comigo ou não? Por isso Paulo vai dizer, olha, não se formate, não fique tomando o gostinho, a maneira de se comportar, de pensar do mundo decaído, mas seja transformado constantemente pela renovação da vossa mente, pela renovação do seu entendimento. E a gente vai para 2 Coríntios, para Coríntios 5,17, e Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Ou seja, há uma transição de mentalidade. O grande problema, irmãos, de termos uma mentalidade do reino, ou melhor, a grande dificuldade de termos essa mentalidade é a resistência ao Espírito Santo. Porque há pessoas que se convertem, há pessoas que têm uma experiência genuína com Jesus, mas ela começa a resistir ao trabalho que o Espírito Santo quer fazer em sua vida, e começa a comparar aquilo que o Espírito está trazendo, está revelando, ou que está nas Escrituras, com ideologias, com sagacidades humanas. E se você ler o contexto anterior dessa carta de Paulo, ele está dizendo, gente, eu não vim para falar com vocês através de sabedoria humana, eu vim para falar através do poder de Deus, uma sabedoria que vem do alto, é algo que é superior, que parece loucura para os homens. Quantos estão aqui? Paulo então é enfático a dizer no primeiro versículo que lemos, que as pessoas que não têm o Espírito, elas não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem absurdas. Algumas versões dizem loucura. Os discípulos, quando foram alcançados por Jesus, no primeiro momento eles tinham uma mentalidade carnal, ou seja, eles respeitavam a presença de Jesus, eles viam o poder de Jesus, eles eram até usados em poder, mas essa transição demorou. Por quê, pastor? Porque há vários eventos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, a religiosidade desses homens foi exposta lá em Lucas capítulo 9, versículo, bota aí o 53. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Ou seja, os discípulos quiseram que Jesus fosse recebido, a palavra fosse recebida em Samaria, mas pelo aspecto, as suas vestimentas típicas de judeu fizeram com que esse povo rejeitasse. Logo em seguida, olha a proposta que os discípulos vão fazer. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Nessa passagem revela um senso próprio de justiça, revela um desejo próprio de vingança. Eles não receberam Jesus, então todo mundo vai morrer. Eles não foram justos com Jesus, então vamos fazer logo justiça, vamos mandar o Senhor queimar todo mundo. Isso não é uma mentalidade do reino. Em outra ocasião, alguém estava pregando, mas não fazia parte daquele discipulado apostólico, e os próprios discípulos disseram: Senhor, nós vimos um camarada pregando em teu nome, mas ele não era um dos nossos, vamos mandar ele calar a boca, vamos proibi-lo. Aí Jesus disse: não, nada disso. Quem não é contra nós é por nós, deixa ele. Ou seja, a mentalidade do reino, ela não é religiosa. Quando a sua mentalidade não é do reino, você só pensa na sua denominação e na sua igreja local. E para muitos, estar fora da denominação ou daquela igreja local é estar fora da salvação. Porque a salvação para alguns só existe ou na denominação ou naquela igreja local. E isso não é mentalidade do reino. Isso gera muito mais briga, mais divisão, mais
é vaidade, gera muito mais divergência do que convergência. A gente sabe que a mentalidade do reino, ela é convergente, ela aponta sempre para Jesus. Possam entender? Digam glória a Deus. Sabe, os discípulos demoraram muito tempo, apesar do discipulado poderoso de Jesus, apesar do testemunho poderoso de Jesus, eles demoraram a transicionar. Por quê? Porque apesar da presença de Jesus ao lado deles, faltava-lhes ainda o Espírito Santo dentro deles. Pegou isso, Paulo? Apesar de andarem ao lado de Jesus, de ver o testemunho de Jesus, os milagres de Jesus, a conversa de Jesus, a maneira de Jesus operar, eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. A mentalidade ainda não estava sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então havia muito do racional, da razão, da religiosidade, do eu humano. Quantos estão aqui? Amém ou não amém? Então eu estou dizendo, no primeiro momento, que não é a mentalidade do reino. Ela não é vingativa, ela não tem esse senso de justiça própria. A mentalidade do reino, ela não é religiosa, ela não busca os seus interesses. Os discípulos pediram até para que quando chegasse lá no céu, um ficasse à direita e outro à esquerda. E os demais? O importante é nós dois. Nós dois aqui, se estiver bem na fita, os demais são os demais. Então, Senhor, deixa um ficar do teu lado, à tua direita e outro à tua esquerda. Privilégio. Eu quero ter uma posição de destaque. Quando você tem uma mentalidade do reino, você não se preocupa com títulos ou com posições de destaque. Você pensa como João Batista pensava: importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Quantos estão aqui? Então, vamos olhar para o texto mais uma vez. Vamos nessa versão aí, minha amiga Bruna. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vamos deixar o texto falar. Primeiro, à luz desse contexto de Paulo, dessa pequena porção das Escrituras, o que podemos discernir com a mentalidade do reino? Primeira verdade: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, em primeiro lugar, eu preciso entender que a mentalidade do reino, ela é gerada pelo Espírito Santo. Se você puder repetir isso comigo: a mentalidade do reino só pode ser gerada pelo Espírito Santo. Ou seja, é necessário que haja uma conversão, é necessário que haja um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, uma experiência com Ele pessoal, com o Cristo Salvador, com o Cristo Senhor, com o Cristo Redentor, com o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. Então, não é um esforço humano, mas é uma obra do Espírito. A mentalidade do reino, ela só pode ser gerada pelo Espírito. Por isso Paulo ele vai enfatizar para que eu e você andemos em Espírito, oremos em Espírito. Significa que cada vez que eu e você estamos andando em Espírito, orando em Espírito, nós estamos fazendo isso alinhados, em sintonia, em harmonia com a vontade do Eterno, com a vontade de Deus, para que o Rei de Deus seja estabelecido. Então eu posso entender que ele começa na minha mente, na minha maneira de pensar. Você está comigo ou não? Amém ou não amém? Mentes transformadas, pensamentos transformados, sentimentos transformados, decisões transformadas, atitudes transformadas, caráter transformado.
Então, quando o Espírito, uau, há um transicionamento. Então, o seu papel é deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele disse: se hoje ouvirdes a sua voz, ou a voz do Espírito, o que a gente deve fazer? Não endureçais o vosso coração. Mas muitas vezes temos uma experiência com Jesus Salvador, que quer ser o nosso Senhor e transformar a nossa mentalidade através do Espírito Santo, mas não o permitimos. E aí, ao invés de querermos parecer com Jesus, nós queremos ser parecidos com pessoas que detestam Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente está zapeando, né, como dizem, passeando aí pela internet, e às vezes a gente vê algumas postagens de pessoas que estão na igreja, mas postam coisas, por exemplo, de um site ateu, de um site que debocha da igreja, e posta como se não fosse da igreja, para atacar a própria igreja. Eu não posso ter a minha mentalidade transformada se as águas que eu bebo são poluídas. Quantos estão entendendo? Se eu estou comendo porcaria, bebendo porcaria, isso vai afetar a minha maneira de pensar, porque o meu pensar é resultado direto da minha vivência, das minhas experiências. Então, se eu não tenho experiência com a palavra, se eu não tenho experiência de oração, se eu não tenho experiência com o Espírito Santo, eu vou ter experiência com ideologias, com coisas que depõem contra a palavra. E sabe o que acontece? Gradativamente, isso vai minando a mentalidade da pessoa, até que ela é bloqueada e ela abandona a fé. Eu conheço pessoas boas que não creem mais na Bíblia, pessoas honestas que não creem mais nas Escrituras, que duvidam até de Deus. Então, se eu quero ter uma mentalidade do reino, eu preciso dar vazão ao Espírito Santo. Eu preciso entregar o governo ao Espírito Santo, minhas decisões ao Espírito Santo. O Espírito Santo, se a mentalidade do reino ela é gerada pelo Senhor, se é o Senhor quem a produz, se é o Senhor que sabe todas as coisas, então eu quero me render a essa mentalidade, porque eu não sou um homem, um ser humano com experiências espirituais. Pelo contrário, eu sou um ser espiritual com experiências humanas. Então eu preciso dar vazão ao Espírito. Quantos estão entendendo? Muitas vezes a nossa razão vai brigar, no sentido aqui figurado, entenda, vai brigar com a iluminação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer assim: olha, querido, vai para a esquerda. Mas a razão vai dizer: não, vai para a direita. E o Espírito diz: vai para a esquerda. E a razão diz: vai para a direita. E muitas pessoas estão indo para a direção que a sua razão aponta. Quanto mais você dá vazão ao Espírito, se você puder, repita essa frase comigo: quanto mais vazão eu der ao Espírito, mais eu vou operar através da fé. Essa frase pode ser melhorada, mas o que eu quero dizer é isso: quanto mais vazão você der ao Espírito, mais a sua fé será usada, mais você vai operar através da fé. E quando você entra nessa dimensão, você começa a realizar, a contemplar, a viver coisas que a razão não consegue.
Você sabe quando Zacarias, que era um homem íntegro, eu não sei qual é o superlativo de íntegro. Universitário, me ajuda aí. O superlativo de íntegro. Forte, né? Essa é forte. Dever de casa, superlativo de íntegro. O camarada era muito íntegro. Integricíssimo. Mas ele era muito íntegro. E o texto diz que o anjo Gabriel aparece para ele. Mas ele não estava acostumado com manifestações espirituais daquela natureza, apesar de toda a sua integridade, apesar de toda a sua religiosidade, porque havia uma escassez espiritual de aproximadamente 400 anos. Você conhece, já ouviu falar sobre o período interbíblico? De repente ele está lá no Santo dos Santos, nada estava acontecendo, mas quando ele chega no Santo dos Santos, uma visão maravilhosa. Deve ser lindo. O anjo Gabriel deve ser um charme, né? Deve ser muito lindo. E o anjo Gabriel aparece para ele. Ele já pensa que vai morrer. E o anjo conta: olha, não, eu vim aqui para dizer que as suas orações estão sendo ouvidas já há muito tempo. Que aquilo que você pedia, ele já... O que eu pedia? Não, você pediu um filho para Deus. E você vai ser pai. E a sua mulher vai engravidar. Mas não é possível. Eu já estou avançado em idade, minha esposa também, é parecido com o caso de Abraão e Sara. Como é que minha esposa vai gerar? Porque nesse momento ele não está se dando conta da visão que está tendo, do que está acontecendo, e a sua razão ainda está operando. Quantos vão entendendo? Ele estava vendo e ouvindo algo sobrenatural, que ultrapassa a razão humana, mas a sua razão ainda estava determinando a sua fé. Você entendeu isso? Porque, apesar de ser um homem íntegro, ele não estava acostumado a essas experiências sobrenaturais de quem anda no Espírito. Então, quando o anjo se manifesta, a figura de um anjo por si só, naquele local, já era algo assustador, né? Mesmo no bom sentido da palavra. E quando o anjo diz para ele que as orações serão ouvidas, que ia acontecer exatamente assim, como ele estava dizendo, a razão de Zacarias está operando. Porque você não creu, você vai ficar mudo até o dia da criança nascer. Quantos estão entendendo? Quando você começa a permitir a vazão do Espírito, a mentalidade do reino, os seus valores começam a mudar. Você começa a ter experiências diferentes, expectativas diferentes. Por quê? Porque as suas experiências, as suas expectativas não estão firmadas na sua razão. Eu sempre penso em Belfort Roxo, eu penso no Rio de Janeiro. Eu tenho expectativas boas para esse lugar. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Descobriu, Bruno? Qual é? Integérrimo. É isso? Olha aí. Zacarias. Eu falei João? Falei Zacarias, né? Zacarias era integérrimo. Era muito íntegro. Ele era integérrimo. Glória. A palavra diferente, né? Integérimo. Glória a Deus. Você está comigo? Capítulo 15, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Quero compartilhar uma segunda verdade com você à luz dessa palavra.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como espiritualmente. Então, a primeira verdade que eu compartilhei com vocês, que a mentalidade do reino, ela só pode ser gerada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há força humana que te capacite a ter uma mentalidade do reino. Não há estudo humano que te capacite a ter uma mentalidade do reino. Só a presença do Espírito Santo. A segunda verdade é: se é o Espírito Santo quem me dá essa capacidade, se é o Espírito Santo que gera isso em mim, então a minha maneira de discernir não pode ser mais minha, mas do Espírito. Uma mentalidade do reino, ela não é própria do homem, ela é própria de Deus. Repita assim comigo: a mentalidade do reino não é própria do homem, ela é própria de Deus. O que significa isso? Que eu me rendo completamente para que o Espírito Santo interprete. Eu me rendo completamente para que o Espírito Santo dirija, para que Ele diga o que eu devo fazer, para que Ele diga o que como eu devo me conduzir, o que eu devo falar. Então, ter uma mentalidade do reino não é apenas o Espírito Santo estar dizendo para você o que é certo ou o que é errado, o que você deve fazer ou deixar de fazer, mas é você se render a esta iluminação que Ele está te dando. Quantos estão aqui? Quando Paulo chega nesse nível, ele diz assim, em outras palavras: meus queridos, meus amados, vou dizer uma coisa para vocês: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu dizer uma coisa: eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou servo. Então o servo só faz aquilo que o Senhor manda. Então, além do Espírito Santo gerar uma maneira diferente de pensar, não basta Ele me mostrar, é necessário que eu me renda a esta maneira. Eu não posso ter a mentalidade do reino se Deus me mostra como deve ser feito ou o que não deve ser feito e eu resisto àquilo. O Espírito Santo pode te ensinar, pode te dirigir, pode te mostrar, pode desenhar para você. Você vai dizer mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Quantos entenderam? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. O casamento é meu, eu faço o que eu quiser. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. A empresa é minha, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ei, você não é dono do seu nariz. Você não é dono de nada. Bom, a Bíblia diz que nós somos mordomos. Nós temos o usufruto. O pessoal do direito sabia dizer o que é usufruto. Você é apenas um usufrutuário. Você pode usar, mas não é seu. É como se eu dissesse para você: olha, querido, eu ganhei Deus me deu uma casa lá em Petrópolis, e a minha casa ali em Belfor Roxo está vazia. Eu vou deixar você morar na minha casa por um tempo indeterminado, ou digamos por 10 anos. Você não vai nem pagar aluguel. 10 anos. Você entra na casa, você pode pintar, compra os móveis que você quiser, coloca a televisão onde você quiser e tal, mas você nunca vai poder dizer: essa casa é minha. Você pode entrar quando você quiser, colocar quem você quiser lá dentro, mas você nunca vai dizer: a casa é minha. Aí digamos que um dia você esteja incomodando a vizinhança, fazendo um baile lá na casa, e aquilo chega até o meu conhecimento. Você, querido, olha só, os vizinhos estão incomodados com esse barulho. Então deixa eu dizer uma coisa: ou você para nessa palhaçada, ou você vai sair daí antes da época, tá? Porque a casa não é sua.
Imagina se o Espírito Santo fizesse isso conosco. Ei, coisa fofa, esse corpo não é teu. Isso é a minha morada. Ou você para de palhaçada, ou eu vou fechar o registro do teu ar. Imagina você. Eu me rendo. Vocês estão entendendo? Então repita assim comigo: eu não sou dono de nada. Tudo é de Deus. Eu sou apenas um usufrutuário. Você entende? Nós estamos vivendo uma geração pedante, mimada, uma geração rebelde, uma geração crítica pela crítica, uma geração de nariz empinado, uma geração que o cidadão tem coragem de numa junta de alistamento militar. Olha, estamos aqui sem ar-condicionado, estamos aqui cedo, desde cedo. Meu irmão, para de palhaçada. Seja homem. Olha os direitos humanos. É a geração dos direitos humanos, a geração do politicamente correto, a geração a vida é minha, eu faço o que quiser mesmo, e daí que se incomodar, se retire, que se mude. Mas nós precisamos levantar uma geração, viu, missionário? Quando eu olho para você, meu amigo missionário, eu tenho essa expectativa de ver uma geração movida pelo Espírito Santo, com uma mentalidade do reino. Nem vontade própria você tem, você não tem nem opinião própria. Eu amava quando eu vi o Dr. Marismurro. Pena que ele foi cedo, né? Deus sabe todas as coisas. Mas ele, em uma ocasião, achei lindo, quando perguntaram para ele a respeito de um determinado tema, ele disse: olha, eu não tenho opinião sobre isso, mas a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, eu fico com ela. Ou seja, a minha opinião é a da Bíblia. E a gente tem visto pessoas debochando da Bíblia, zombando da Bíblia. E tem crente dizendo: é mesmo, né? Parar para pensar, vai se converter, vai mergulhar no Espírito. Você está comigo ou não? Então, para a mentalidade do reino, qual foi a primeira coisa que eu falei mesmo? Ela é gerada pelo Espírito. E a segunda verdade? Não ficou claro como é que é? Não é do homem, é de Deus. Ou seja, você precisa se submeter, se render. Não, e outra coisa, presta atenção. Terra! Não se orgulhe por ser usado. Nem todo mundo está pronto para ser usado. Você viu como eu falei em línguas? Você viu aquele soco quando o irmão caiu? É muito Deus na minha vida. Você viu aquela profecia que se cumpriu que eu falei? Eu falei. Quantos estão entendendo? Mas vamos avançar. 16. Peraí, tem mais uma chave aqui. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, não se preocupe em ser entendido pelos homens, se preocupe apenas em obedecer a Deus. Você entendeu a diferença? Porque
O evangelho para o homem natural, ele é loucura. Ele muitas vezes pode parecer radicalidade, pode parecer religiosidade, pode parecer fanatismo. Nós estamos vivendo um período em que viver em santidade ficou demodê. Não, porque, irmãos, eu ouvi um grande pastor, pelo menos um pastor conhecido, dizer: o que você faz ou deixa de fazer não importa para Deus. O que você faz ou deixa de fazer não importa para Deus. E um outro pastor, ele disse assim: conheci lá um músico, mais ou menos isso, conheci um músico que há 10 anos não ouvia música secular. Ele disse: eu fiquei com pena dele. Ele ficou com pena de um músico que há 10 anos não ouvia música secular. E quase que talvez se eu pudesse, eu diria para ele: eu estou com pena de você falar uma besteira dessa. Por isso que nós temos uma geração que precisa de entretenimento para estar na presença. Uma geração que diz se mover pelos céus sem obedecer às autoridades da terra. Uma geração que diz: eu me movo pelos céus, mas não obedeço às autoridades da terra. Eu dou a Deus o que é de Deus, mas César que se vire. Você está aqui ou não? Então vamos lá, é isso. Não se preocupe. 16, a gente está acabando. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas isso é um conforto, isso é um consolo, isso é um prêmio, isso é uma bonificação. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A mentalidade do reino é a mentalidade de Jesus. A mentalidade do reino é gerada pelo Espírito Santo. Então a mentalidade do reino não é propriedade de homem algum, é propriedade de Deus. Então nós apenas nos submetemos a ela. Quando eu me submeto a essa maneira de pensar, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar, mas me preocupo em fazer a vontade de Deus. E às vezes eu não sou politicamente correto, porque, como eu já disse para vocês, Jesus não era politicamente correto. Jesus não tinha medo de confrontar e dizer a verdade, de chamar alguém de sepulcro caiado, de derrubar a mesa dos cambistas, de dizer de deixar um rico, um jovem cheio da grana, deixar de segui-lo, só porque ele não queria repartir os seus bens com os pobres, mas permitir que uma pecadora tocasse nos seus pés, dar uma oportunidade a uma mulher pega em adultério, tocar num leproso antes mesmo de curá-lo. Jesus era radical. A mentalidade do reino é sim, sim, não, não. É uma mentalidade de paz, de justiça, de amor, de convergência, que glorifica a Deus. Amém, amados? Jovens, tem uns jovens aqui? Tem uma velhinha de preto ali, parece jovem, não levantou a mão. Tem mais jovem aí? Ah, aleluia, glória a Deus. Já tem já coroa levantando a mão aí, então. Aí não, Léo. Mas vamos ver, veja bem. Jovens, como diz o apóstolo Davi, nós estamos muito perto da volta de Jesus.
como a Bíblia diz, não podemos dizer que ano vai ser, mas os sinais estão aí, e nós precisamos que se levante uma geração com a mentalidade do reino, cheia do Espírito Santo, que não seja seduzida pelo glamour desse mundo, que não queira os aplausos desse mundo, mas que faça a diferença, que receba os aplausos do céu. Quando você chegar lá, os anjos, show de bola, uou, aí, mandou bem, cara. Imagina Paulo chegando lá, irmãos, os anjos, quem está chegando aí? Paulo. Imagina, Paulo ainda diz assim: desses aí, eu sou o maior pecador. Às vezes o bem que quero fazer eu não faço, e o mal que não quero, esse faço. Mas depois ele vai dizer que ele foi liberto em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo para mim e para você que ele tem a mente de Cristo. E pastor, como eu conheço a mente de Cristo? Como eu conheço a mente de Cristo? Como é que você conhece, por exemplo, falando de forma natural, a mente de um escritor qualquer? Você lê a sua biografia ou os seus escritos. Se ele for, por exemplo, um escritor ateu, pela maneira de se dirigir, ou de se referir, ou de tratar, ou de considerar Deus, você vai identificar. Se ele é um comunista, pela maneira de falar, de interpretar a sociedade, as classes, você vai identificar. Então, como eu posso entender a mente de Cristo? As Escrituras, a mente de Deus, o que Ele revelou está aqui. Porque Paulo disse, olha, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Na minha versão está, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Tem alguma versão diferente? Existe alguém? Existe. Existe alguém? Existe. Quem? Jesus. Eu e o Pai somos um. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu. Tudo que eu ouço, tudo que o Pai manda fazer, eu faço. Então eu e o Pai somos um. Então Jesus
tem a mente de Deus. Ele conhece a mente de Deus. Quando eu tenho uma mentalidade do reino, eu tenho acesso àquilo que Deus está pensando. Pelo menos uma porção. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Você entendeu isso? Então, ter a mentalidade do reino é ter acesso à mentalidade do próprio reino. E quando você tem acesso à mentalidade do reino, você tem acesso às bênçãos do reino. Bom, resumindo, Paulo nos compara a embaixadores. Nós temos uma organização assim muito boa, por final, embaixadores de Cristo. E uma embaixada, ela é como um pedaço de um outro país naquele lugar. Como a embaixada dos Estados Unidos, um pedaço dos Estados Unidos no Brasil, por exemplo. Então, as pessoas que estão ali representando os Estados Unidos são americanos. Eles não ganham em real, eles ganham em dólar. Não importa o tamanho da crise que o Brasil esteja vivendo, eles não vivem de acordo com a crise no Brasil, eles vivem de acordo com a prosperidade americana. Por quê? Porque eles estão ali representando os interesses dos Estados Unidos. Então eles precisam estar alinhados com o governo, eles precisam falar a mesma linguagem do governo. Não importa quais sejam os argumentos que as pessoas deem aqui, mas eles são representantes oficiais do governo americano, ou seja, dos Estados Unidos da América. Essa comparação para dizer quem somos nós. Nós somos cidadãos dos céus, muitos dos quais insistem em ser apenas cidadãos da terra. Queremos ter dupla cidadania, ou queremos parecer muito mais com cidadãos da terra, e não vivemos uma mentalidade transformada, a mentalidade do reino.